Bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos. Estou gravando este vídeo para divulgá-lo no YouTube e outras redes sociais como o primeiro a ser feito. Não estou fazendo ao vivo, porque estou ainda aprendendo a mexer com esta ferramenta e espero conseguir daqui a partir de amanhã ou segunda-feira, hoje sábado, dia 14 de março de 2026, agora precisamente 7 horas e 4 minutos, mas estamos tentando e o meu intuito é este daqui, ó. Levar a Bíblia para todos, de forma fácil, rápida. Agora é manhã com Bíblia, manhã com Bíblia. Eu espero todos os dias fazer um vídeo sobre certos assuntos da Bíblia. Algumas perguntas e respostas, ou seja, perguntas que nós fazemos, não sabemos a resposta, mas na Bíblia se explica. Na Bíblia tem a resposta. Então eu pretendo fazer daqui para frente este estudo da Bíblia. Nada de religião, nada de religiosidade, simplesmente manhã com Bíblia. A palavra de Deus está aqui escrita há milhares de anos, ou seja, há 3 a 4 anos, dependendo do livro, alguns do Novo Testamento de quase 2000 anos, os do Velho Testamento mais de 2000 anos, 1000 anos, e vale até hoje, como se fosse escrita para nós hoje. Então, como diz Jesus, tudo passará, minha palavra não passará. Então ela existe, vai existir até o fim dos tempos. Então hoje eu quero fazer uma homenagem a uma pessoa especial, que são, primeiro, a minha esposa, a mulher, e as mulheres em geral, pelo dia do 8 de março, domingo passado, que foi o dia delas. E eu vou fazer um relato aqui de 4 mulheres guerreiras que participaram, que inclui na genealogia de Jesus. 4 mulheres. Essas 4 mulheres vão servir de exemplo para vocês, que deu a possibilidade de Deus cumprir aquela promessa que fez lá em Adão, depois que Adão peca, de que da mulher nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. Então, este é Jesus que veio para nos salvar, a partir da graça para nos salvar. Então, vamos falar aqui dessas 4 mulheres. No Evangelho de Mateus, ele faz a genealogia de Jesus, começando de Abraão e termina em Jesus. Passa por José, que é o pai de Jesus, e termina em Jesus. O pai terreno, lógico, e o pai de Jesus é Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Mas Jesus se encarnou para poder sofrer, cumprir o que estava lá no Antigo Testamento pelos profetas, de sofrer, morrer, pregado numa cruz, para nos salvar. Ou seja, comprar a nossa salvação com o próprio sangue. Então, pai de Jesus, carnal, da vida terrena, José. Então, eu vou falar dessas 4 mulheres, começando por Judá, porque nós temos aí a genealogia e os patriarcas, né? Começa com Abraão, Isaac, Jacó, e o terceiro filho de Jacó, Judá. Daí começa a descendência de Jesus, Judá. Terceiro filho, Jacó, que teve 12 filhos e uma filha. Esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, entendeu? Então, da tribo de Judá nasce Jesus. E Judá, ele, depois de sua viuvez, ele tinha 2 filhos, e uma mulher chamada Tamar. Esta é a primeira heroína da Bíblia,
que faz parte aí da genealogia de Jesus, Tamar. Então, Judá dá o filho mais velho para Tamar se casar. Se casam, mas esse menino, esse rapaz, ele teve a coragem e a mazela de não dar filho para Tamar. Não sei porquê, coisas do ser humano, né? Não dá. Então Deus castigou, porque era um casamento consagrado por Deus. Então Deus castigou, tirou a vida desse filho. Ela fica viúva. Naquela época, a mulher, quando ficava viúva, poderia casar com o irmão do marido mais novo. Então, Judá dá o filho mais novo para ela casar. Da mesma forma, esse filho que casa com Tamar, ele também nega a dar filho para ela, por causa do filho mais velho. Ele morreu, ficou chateado e não vou dar filho. Então, o que acontece? Deus castiga mais um. E ele perde a vida, ela fica novamente viúva. Bom, Judá tinha uma criança, um filho criança, o terceiro filho criança, que poderia, então ele prometeu a essa criança, quando ela crescesse, casasse com Tamar, para ela guardar, para ela esperar. Acontece que com o caminhar da vida, essa criança foi crescendo, começou a rejeitar Tamar, provavelmente que era mais velha, então não quis, e Judá dando apoio a ele. Então ela sentiu, ela notou que não ia conseguir casar com o filho, terceiro filho de Judá. O que acontece? Ela se vestiu e se fingiu de prostituta e enganou Judá. E pegou, como para provar no futuro, pegou dele o cajado e a túnica e guardou com ela. Então, ela ficou grávida. Quando Judá viu aquilo, quis matá-la, porque ela se engravidou fora do casamento. Então, mas aí ela provou que o filho era dele. O que acontece? Ele assume. E deste casamento, Tamar com Judá, nasce um rapaz chamado Pérez, que começa e prossegue na genealogia de Jesus. Muito bem. O que aconteceu depois? Agora eu vou falar da segunda. O povo de Israel, ele, depois de passar pelo deserto para entrar na terra prometida, aí Moisés já tinha morrido, estava com Josué. Josué, antes do Rio Jordão, o que ele faz? Manda dois espias para a cidade de Jericó, que seria a primeira cidade a ser conquistada por Josué e seu exército, pelos povos de Israel. Seria a primeira da terra prometida. Já tinha tido algumas guerras antes do povo inimigo, mas ele venceu a todos e agora ele ia começar a conquistar realmente o terreno, as terras que Deus tinha prometido para eles. Então, o que aconteceu? Esses dois espias foram para lá, entraram pelo portão principal como visitantes. Mas lá dentro, conhecendo as instalações da cidade, para poder falar com Josué, o que acontece? Os guardas desconfiaram deles e começaram a persegui-los. E antes que eles conseguissem saber a verdade dos dois e matassem, eles se esconderam na casa de uma mulher chamada Raabe. Esta mulher era viúva, tinha o filho dela, tinha o pai dela, que era idoso, e ela ficou viúva. Então, naquela época, as mulheres não tinham como sustentar uma família, ganhar. O que acontece? Ela se prostituiu para fazer isso. Mas ela deu guarita para os dois espias, guardou eles, ouviu a história deles, do Deus de Israel, do nosso Deus, ouviu a história de Israel, com isso ele conquistou a confiança dela. Ela guardou eles em sua casa para os guardas não os acharem, depois liberou eles pela porta da janela, pelo muro, para fora de Jericó, para eles voltarem para ir lá. Então, nesse caso, um deles era Salmo, é Salmo que conquista Raabe. Então, o que acontece? Salmo fala para Israel essa história toda, para Josué essa história toda. Então, quando Josué e seu exército
toma a cidade, protege exatamente a família de Raabe, guarda ela. O que aconteceu? Acabou que os dois se casaram, Raabe e Salmão, da genealogia de Jesus. Desses dois nasceu um filho chamado Boaz. Então, esse filho chamado Boaz que daria seguimento, né? Essa foi a segunda mulher guerreira e da genealogia de Jesus que merece o nosso estudo, que merece o nosso aplauso, né? Então, agora vamos para a terceira. Israel passou por um período muito difícil, de secas, de pobreza, de calamidade, de muita dificuldade. Então, uma moça chamada Ruth, com os pais dela, o pai, a mãe, Ruth e a irmã. O pai resolve sair de Israel e ir para uma terra vizinha, que tinha mais provimentos, né, para a família. Eles foram para lá. E lá, essas duas meninas, Ruth e a irmã, casaram-se. Casaram lá nesta terra. Depois de um determinado tempo vivendo lá, morrem os dois maridos dela e o marido também da mãe de Ruth. Então ficaram as três viúvas lá na terra. O que acontece? A mãe de Ruth resolve voltar para Israel. Quando ela volta para Israel, quando ela vai voltar para Israel, ela pergunta às filhas: vocês podem ficar aqui? Vocês vão querer ficar aqui? Podem ficar, constituir a família, porque os seus maridos têm irmãos, pode conquistar e continuar a vida aqui. Ruth, a irmã ficou, a irmã de Ruth ficou, mas a Ruth falou assim: não, eu vou seguir a senhora por onde a senhora for. E outra coisa, o Deus da senhora é o meu Deus, vou seguir o Deus da senhora. Então, o que acontece? Volta Ruth e a mãe para Israel. Depois de um determinado tempo vivendo lá, Ruth trabalhando numa lavoura, pegando os restos da lavoura para se sustentar, conhece Boaz, casa com Boaz e dali dá prosseguimento. Essa foi a terceira mulher que merece o nosso aplauso. Agora vamos para a quarta. A quarta todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Maria. Por que Maria? Maria foi anunciada pelo Espírito Santo. Se engravidou do Espírito Santo. E ali começa a gerar Jesus. Né? Ela se entregou e se colocou à disposição. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, por isso fala virgem cheia de graça. Porque Jesus acaba com a vinda de Jesus e a vida dele, a morte dele, acaba com a salvação pelas oferendas, pelo sumo sacerdote no templo. Acaba isso. E agora é pela graça. Nós ganhamos a salvação de graça, sem merecermos, através de Jesus. Por isso Maria, por quê? Maria estava com Jesus em seu ventre, então Maria cheia de graça. Muito bem, nesta época o imperador de Roma, que dominava toda Israel, resolve fazer um censo, mas todos os homens tinham que ir para a sua cidade, o censo era só com os homens, tinha que ir para a sua cidade. Eles estavam em Nazaré, mas José era nascido em Belém. Então, coloca Maria no lombo de um animal ou a pé e caminha vários quilômetros de Nazaré até Belém. Olha que sacrifício. Foi. Chegou lá na porta para ganhar Jesus, para o nascimento de Jesus. Não tinha, nesta época, por causa da festa, por causa do censo, lugar para eles se hospedarem em lugar decente. Ficaram numa manjedoura, lugar que ia ser um de animais, e ali nasce Jesus. Acontece que os 3 reis magos que vieram visitar Jesus, sabendo do nascimento do rei Jesus, resolveram vir visitar, mas antes passa por Herodes, que era o rei da Judéia. Belém pertence à Judéia, e Nazaré à Galileia. Dois estados diferentes. Então, como
o rei de Judá falou assim, não tem um outro rei aqui? Não, vamos eliminá-lo, vamos matá-lo. Então, Herodes quis matar Jesus. O que acontece? O anjo vem à noite, fala com José, pegue Maria e a criança e fuja para o Egito, antes de amanhecer o dia. Assim fizeram. Agora ele amamentando uma criança recém-nascida para mais vários quilômetros andando de animal ou a pé. Olha que sacrifício. Vive no Egito. A Bíblia não fala quantos anos, entre 5 e 10 anos mais ou menos. E de lá, depois que Herodes morre, o anjo fala com José, pode voltar, pode voltar. Ele volta, mas não volta para Belém, volta para Nazaré, onde Jesus viveu até a sua missão aqui. Até ser batizado por João Batista, que veio antes para anunciá-lo e fazer a pregar o evangelho que Jesus sempre fez no templo e nas montanhas, nos lugares, nas casas, e conquistar pessoas, conquistar almas, né? Então, até esse momento ele viveu em Nazaré. Você vai provar isso lá em Atos, primeiro capítulo, no versículo 11, quando Jesus sobe aos céus. Depois dele ter sido crucificado, ficando 40 dias com os apóstolos aqui na terra, ele sobe. Na subida, 2 pessoas ficam do lado dos apóstolos e fala para eles assim, Galileus, este que está subindo vai voltar, da mesma forma que subiu. Olha só, Galileus. Então, todos eles eram galileus. E Jesus também, Galileu, de Nazaré. Por isso que chamavam Jesus o Nazareno. Então, hoje foi uma homenagem às mulheres, elas merecem. Graças às mulheres estamos aqui, nascemos. Então, é uma homenagem às mulheres. Eu pretendo todo dia de manhã levar para vocês uma parte da Bíblia, uma parte da história. Esta Bíblia que está aqui atrás de mim. Esta Bíblia que eu mostrei no início. Eu não tenho só essas 2, tem várias. Porque eu sempre li a Bíblia, desde criança, na juventude. E em 2011 eu me converti à Igreja Batista. Estudando a Bíblia, eu me tornei professor da EBD, Escola Bíblica Dominical, que estudava apenas a Bíblia, nada de doutrina, apenas a Bíblia. E assim, até a pandemia de 2020, quando acabou as aulas presenciais, eu não voltei mais. Quer dizer, sou professor de EBD, mas não estou. Não importa. O que eu quero é o seguinte, é levar a Bíblia toda manhã para você. Assim como o pastor Sandro Rocha leva toda manhã para vocês, Manhã com Deus. Eu quero levar manhã com a Bíblia. Então, eu mais ou menos entre 7 e 7 e meia vou fazer meus vídeos. Pastor Sandro Rocha, em torno de 9h40, 9h45 da manhã. Ele tem muitos seguidores e por ele eu tive a inspiração de também fazer este trabalho. Espero que eu atinja os objetivos e que seja para a honra e glória de Deus. Deus abençoe todos vocês, que tenham um bom dia, que tenha um final de semana maravilhoso. Eu espero passar esse vídeo hoje ainda para vocês, em homenagem às mulheres, que foi o dia delas no domingo passado. E, junto com isso, dar para vocês uma pequena história da Bíblia. Depois eu vou falar de Jesus, vou falar do espírito do anticristo, que sempre esteve na terra, e de outras histórias bíblicas, para enriquecer o conhecimento de vocês. Um bom dia, que todos sejam felizes, com a graça de Deus, que tenham a paz em Jesus Cristo. Amém.